Mais forte. Celebre ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Quem está nos visitando hoje pela primeira vez ou depois de muito tempo? Dá um oi para mim aqui, deixa eu olhar para você. Quem nos visita hoje pela primeira vez ou depois de muito tempo? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu queria que esses irmãos que estão perto, do lado, atrás, à frente, aí, por favor, dê um abraço aí de bem-vindo a esse homem aí, esse irmão, essa irmã. Dê um abraço nele, nela. Sai do teu lugar aí, querido. Vai lá, abraça alguém aí. Se você quiser sair do teu lugar aí também, por favor, sai do teu lugar, abrace o teu irmão, abrace a tua irmã, diga a ele, a ela, seja bem-vinda. Deixa a timidez de lado, sai do teu lugar aí, querido. Dizem que aqui é uma igreja, eu preciso dizer para vocês que isso aqui é uma família. Amém? Além de sermos uma igreja, somos uma família de muitos filhos, muitos irmãos. E se somos filhos de Deus, somos irmãos, então... Se você tem algum problema com o irmão, resolve logo e fica em paz. Amém? Glória a Deus, pode sentar. Centro Apostólico. Centro Apostólico. Diga de novo, Centro Apostólico. Isso. Estou tentando dominar esse bichinho aqui, tá? Não estou acostumado a usar o microfone auricular, mas vamos lá. Feche os teus olhos. Vamos orar mais um pouco. Eu gostaria que você falasse com o Senhor. Fale ao Senhor, fale com o Senhor. Obrigado. Fala com o Senhor. Diga para Ele por que você veio hoje. Qual é a tua expectativa nele? Diga para o Senhor. Fale com Ele. Isso. Fale com o Senhor. Talvez você queira dizer para Ele agora coisas tipo assim: Deus, eu estou aqui hoje porque eu quero ouvir uma palavra Tua. Eu quero ser ministrado. E se for necessário, me confronta. Abre os meus olhos, para que eu não seja mais o mesmo homem, a mesma pessoa. Vai falando com o Senhor. Talvez você queira dizer para o Senhor: Senhor, aumenta a minha confiança na Tua palavra. Aumenta em mim fé. Aumenta em mim perseverança. Trabalha na minha vida, Senhor, para que a incredulidade seja enfraquecida e eu seja uma pessoa que tem esperança, que vive uma vida de fé não oscilante e sim contínua. Uma pessoa que crê no Teu poder e na atuação do Teu Espírito Santo na minha vida e através da minha vida, Deus. Talvez você tenha feito como eu fiz antes. Eu disse para Deus: Deus, e eu batia no chão da igreja dizendo: Deus, eu quero os meus filhos aqui, Deus. Eu quero a minha casa Te servindo aqui, Deus. Talvez você esteja orando por um milagre, então essa é a hora de dizer para Deus: Deus, eu quero um milagre, eu preciso de uma intervenção, Deus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Então move Teu Espírito neste lugar, em nome de Jesus Cristo, para que paradigmas, fortalezas, coisas das trevas sejam quebradas, dissolvidas, removidas de nossas vidas e de nossos corações, tiradas das nossas mentes, mentiras, Senhor, que estão ou estariam enraizadas há tanto tempo, nos levando a termos uma disposição mental diferente ou duvidosa quanto à Tua palavra e quanto à fidelidade da Tua palavra.
O Senhor mesmo nos diz, Pai, que agindo o Senhor, quem impedirá? Se o Senhor é por nós, o que será e quem será contra nós? Por vezes, Senhor, nós duvidamos, hesitamos, nos tornamos incrédulos ou indiferentes com a Tua palavra, que é poderosa e eficaz. Poderosa e eficaz é a Tua palavra. Então que nesta noite, Senhor, seja assim neste lugar, sobre as nossas vidas, e que Teu vaso seja um instrumento nas Tuas mãos para glorificar ao único nome que foi dado aos homens, pelo qual importa que sejam salvos, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Então manifesta a Tua glória aqui, Senhor Jesus, manifesta a Tua glória aqui, Espírito Santo, te revela ou faz com que Cristo seja revelado aos homens, a cada um de nós aqui, que Cristo seja engrandecido neste lugar, em nossas vidas, que realmente Cristo seja o louvor das nossas vidas, e não as nossas vidas, o nosso louvor, que nós não vivamos para nós, mas nós vivamos para a Tua palavra, e para que aquilo que Cristo é, e para aquilo que Cristo veio, nos salvar e nos tornar semelhantes a Ele. Pois o próprio Senhor Jesus já disse: se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Se alguém quiser. Então nós estamos aqui, Senhor, porque cremos que nós queremos andar após Ti, seguindo a Ti, os Teus passos, a Tua palavra, para que logo lá na frente nós experimentemos a salvação, a vida eterna, um corpo glorificado. Sabemos, Deus, que esta vida aqui nesta terra não deve ser vivida para este tempo, e sim esta vida, Pai, que o Senhor nos constituiu, ela foi dada para nós para que vivamos nesta vida para a eternidade, que vivamos conhecendo a Ti e prosseguindo em Te conhecer, para que amanhã lá na frente, num piscar de olhos, nós estejamos diante de Ti. Que seja assim, meu Senhor. Que ninguém se perca, que ninguém se desvie, que ninguém perca o crédito naquilo que Tu és, nosso Senhor, nosso Deus e Salvador. Então fala conosco nesta noite, e desde já usamos a autoridade que o Senhor nos confiou, Jesus Cristo, o nome de Jesus Cristo, e eu, em nome de Jesus Cristo, eu proíbo toda e qualquer atividade humana e demoníaca contra este lugar. E toda a mente que está aqui seja conduzida à obediência de Cristo, a ouvir Cristo, e ouvir de Cristo, e receber de Cristo a revelação que o Senhor tem para esta noite. Então que ouçamos e sejamos transformados, que ouçamos e sejamos encorajados, que ouçamos e haja uma metanoia nas nossas vidas nesta noite pela Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Então, Espírito Santo, por favor, ministra-nos. Nós Te damos liberdade e Te pedimos, fala conosco, ministra-nos, abre os nossos olhos, nos abençoa, em nome de Jesus Cristo, amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? O título da mensagem de hoje é: o que esperar de nós mesmos? Alguém espera em si? O que esperar de nós mesmos? Parece que a vida da gente, a gente não vive ela assim, sabe? Esperar de nós mesmos. O que esperar de mim? Eu posso esperar de mim? Eu posso confiar em mim? Eu posso depositar confiança em mim de que eu vou viver para aquilo que Deus tem para a minha vida? Eu posso confiar em mim ou eu tenho andado oscilando? O que esperar de mim? Amém? Nós não paramos para fazer estas reflexões e a ideia desta mensagem hoje é fazer uma reflexão. O que esperar de nós mesmos? Antes, vamos colocar os nossos recados.
Nós começamos hoje de manhã uma trilha de fundamentos. Vieram os irmãos que começaram e foi uma bênção hoje de manhã. Quem esteve em fundamentos hoje de manhã? Foi uma bênção, amém? A bênção, fundamentos. Fundamentos é a base da nossa vida espiritual. E toda construção, todo edifício, toda casa que se constrói, nós não vemos a base. Ela está muito bem lá embaixo, sustentando toda a estrutura que está em cima. Então, se a estrutura da minha vida espiritual está bem fundamentada, o edifício que será construído em cima será firme e vai acomodar muitas pessoas, amém? De que tamanho é o teu prédio? O meu é aquele parecido lá com Dubai, pretensioso. E o teu? Para trazer muitas almas, formar líderes, homens de Deus, amém? Homens que curam, expulsam demônios, homens que não têm medo do diabo. Homens que vêm aqui para a libertação e vão, ó, pau no diabo. Amém? O meu propósito, e Deus seja louvado por isso, como o nosso apóstolo é, gerar homens de Deus. E você foi chamado para ser um homem de Deus. Amém? E não tímido e muito menos medroso. Amém, libertador? Amém. Foi fraco esse amém. Amém, libertador? Amém. Fui profético. O que esperar de nós mesmos? Bom, Jesus disse, esses sinais hão de acompanhar os que creem. No meu nome vocês vão expulsar demônios. Então, quem crê em Cristo, ou dá crédito ao que Cristo diz e Ele ensina, esse sujeito vai expulsar demônios. E não é para ter medo do diabo, é para enfrentá-lo. Isso é a coisa mais extraordinária na face da terra, homens, nós pecadores, confrontando deuses. Demônios são deuses, não são como o nosso Deus criador, mas são espíritos malignos, caídos. Deus os chama, o Senhor os chama de deuses, são poderosos, mas nós em Cristo, uau, nós em Cristo somos muito mais do que eles, amém? Isso é extraordinário. Um dia nós estávamos à mercê do diabo, um dia estávamos com medo do diabo, um dia tínhamos medo das trevas, e agora o Senhor nos colocou num outro nível de autoridade contra as trevas, amém? Isso é muito grande, é muito extraordinário. Glória a Deus por isso. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, pela posição e pelo lugar que Ele te conquistou, que Ele te colocou, acima do poder do inimigo. Eis que vos dei poder e autoridade sobre todo o poder do maligno, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Amém? Essa é para os que creem, e eu creio, e você crê? Diga para alguém do teu lado, você crê? Você crê? Você crê? Pergunta para ele, questiona ele, você crê? Mesmo? Você foi chamado para isso. O que esperar de nós mesmos? 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 ao 9. 1 Pedro 5, de 6 ao 9, diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo Ele exalte. Lancem sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele cuida de nós. Lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade. Essa palavra ansiedade, ela também tem uma conotação de preocupação, preocupações, amém? Amém? Essa palavra lançar sobre Ele toda a vossa ansiedade tem a ver com medo, receio, dúvidas, tudo aquilo que desestabiliza a tua confiança na palavra do Senhor, aquilo que gera medo, receio, amém? Então veja que o apóstolo Pedro diz, lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade. Eu queria que você entendesse que a ansiedade é uma tentação. E agora, é uma tentação ou não é?
O ansioso, ele não consegue confiar em Deus. E toda a arma que o inimigo mais usa é gerar em nós ansiedades e preocupações. Ou a gente confia no Senhor, ou a gente não confia no Senhor. Amém? A ansiedade é onde o inimigo começa a trabalhar ao nosso derredor, trazendo preocupações acerca de situações que acontecem ao nosso redor. Amém? O inimigo é oportunista e nos tenta quando preocupações ou situações acontecem ao nosso derredor. Encontramos uma crise, um problema, é meio óbvio que nós vamos ficar preocupados ou ansiosos, amém? E o inimigo é oportunista para quê? E veja o que diz o texto, olha o que Pedro fala: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de vocês. E ele continua dizendo: ei, seja sóbrio, porque o diabo cheira, detecta o vosso adversário, anda ao redor de quem está cheio do Espírito Santo, quem está bem, está em pé, está resolvido, olhando ao redor de ansiosos e preocupados, ou descrentes, ou abatidos. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando? Então ele aproveita o momento ou a situação para criar uma tentação, e o Senhor nos adverte para sermos sóbrios, vigilantes, porque o nosso adversário anda ao redor como um leão, buscando alguém para engolir, para enganar, para devorar ou destruir, entenda como quiser. E o Senhor nos orienta: sejam firmes na fé, resistam na fé, resistam firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições acontecem com os irmãos ou muitas pessoas que estão no mundo. Preocupações ou distrações, como eu disse, levam as pessoas a se tornar alvos do inimigo. Amém? Amém? Preocupações, distrações levam pessoas a se tornarem alvos do inimigo. Nós aprendemos de que quando passamos por situações, a gente diz assim: maior é o que está comigo do que este que está no mundo. Mais são os que estão comigo do que estes que estão no mundo. O Senhor é por mim, e se o Senhor é por mim, o que será contra mim? Desde os dias mais remotos, desde os dias mais antigos, jamais se percebeu, jamais se ouviu falar de um Deus além de ti, que trabalha por todos aqueles que confiam em ti. E os que confiam no Senhor são como o monte Sião, não se abalam. E os que temem ao Senhor, o anjo do Senhor se acampa ao redor destes, e ele os livra. Eu prefiro a palavra. Refutemos com a palavra. Isaías 54:17 diz: toda arma forjada contra ti pereça. Toda arma forjada contra ti não terá sucesso, e toda língua que se levantar em juízo contra ti, você deve refutar. Coloca lá Isaías 54:17. Toda arma forjada contra ti não vai ter sucesso, mas se um movimento, uma linguagem, ouvidos, palavras que virem das trevas, do diabo ou de pessoas, você deve refutar. Por isso vos encorajo seguidamente a dizer a Deus e ao próprio diabo: toda boca, toda maldição, toda palavra que você lançar ou que alguém possa ter lançado contra a minha vida, elas sejam anuladas, canceladas, reprovadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Você precisa ter isso em mente. O diabo amaldiçoa os homens. Você seguidamente, não estou dizendo que você escuta o diabo, mas ele fala, mesmo se você quer ou não quer escutar. Ele lança palavras sobre a tua mente, sobre os teus pensamentos. Por vezes ele fala de que aquilo que está sendo pregado agora não é verdade, isso não é bem assim. Quem pensa o Riva ou o pastor Riva estar falando nesta hora, deveria ser o apóstolo. Eu sei, porque eu já estive por muito tempo sentado aí, e ouvindo os pregadores aqui, e o pai da mentira sussurrando no meu ouvido, colocando descrédito à mensagem. E por vezes eu não recebia o poder que havia na mensagem, porque a dúvida corroía a minha fé. A palavra não chegava até o meu espírito ou o meu coração para me libertar.
Deus não pode alcançar um homem que não crê, que não dá crédito à palavra. Hebreus 11:6, é impossível agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima dele precisa saber que ele existe e que ele é recompensador daqueles que o buscam. Amém? Precisamos dar crédito à palavra. Distrações ou preocupações ou incredulidade, elas nos cercam a todo momento. Por que alguns cultos eles não falam com você profundamente ou algumas mensagens? Alguma coisa te distraiu. Alguma coisa dentro do teu espírito aconteceu para que fosse irrelevante a palavra do Senhor. Amém? Então a palavra do Senhor é a nossa proteção. E Pedro diz: apresente essas coisas para o Senhor, ansiedade, porque Ele cuida de nós. Agora sejam sóbrios, vigiem. O diabo, o pai da mentira, ele anda ao vosso redor, tentando alguém para enganar. Eu quero trazer uma informação que você já sabe. No passado, há muito tempo atrás, aconteceu um grande dilúvio. Naquele tempo, Noé construiu uma grande arca. Amém? Na atualidade, há uma discórdia, ou uma discordância entre os homens. Algumas pessoas dizem que houve sim uma grande inundação no passado, muito grande, e muitas pessoas discordam de que essa inundação teria enchido toda a terra, ou seja, todo o globo submerso, e todas as montanhas. O que os especialistas hoje dizem? Eles dizem que realmente aconteceu um grande dilúvio, eles não negam isso. Mas a divergência é se realmente cobriu toda a terra ou não. Admitem que aconteceu, mas alguns afirmam que sim, aconteceu um grande dilúvio, que ficou tudo debaixo d'água. E esta é uma verdade que nós cremos nela. A própria palavra de Deus nos mostra por várias vezes sobre o dilúvio e que tudo ficou submerso. A palavra de Deus, ela é rica nesses detalhes. Mas para nós é importante nós entendermos que nós precisamos ver aqui, nesse tempo, fatos. E eu fiz essa procura, fui na internet procurar informações que atestem realmente que a terra ficou toda debaixo d'água. Algumas coisas estão na internet, algumas informações. A mais plausível, a mais interessante que eu achei foi de que na Mesopotâmia é o berço da civilização. Onde é que fica a Mesopotâmia? Mesopotâmia? Nessa região onde fica o Monte Ararat. Onde a arca parou, numa terra chamada Iraque hoje, no Monte Ararat. E desse monte começou, ou seja, desse lugar, é o berço que nós conhecemos como o berço da civilização. Existe uma outra expressão, o berço da humanidade. Já ouviram essa expressão, o berço da humanidade? Ela contrapõe com a palavra civilização. Dizem que o berço da humanidade é a África, mas o berço da civilização é na Mesopotâmia. Então, em virtude disso, por causa desse grande dilúvio, eu quero trazer um entendimento para nós hoje. Esse grande dilúvio, vos pergunto, pegou ou não pegou aquele povo, aquela gente daquele tempo de surpresa? Pergunto de novo, pegou ou não pegou? Não responda, pense. Será que ninguém soube da arca? Noé trabalhando? Quantos anos ele ficou trabalhando? Será que as civilizações, os povos na volta não ficaram sabendo de um maluco que ficou a vida toda dele trabalhando para construir uma arca, porque ele previa que uma intervenção do alto com muita chuva viria e terminaria com a raça viva na terra, amém?
Vocês entendem? Ninguém foi pego de surpresa naquele tempo. Eu creio que sim, amém? Por muitos anos. Gênesis do capítulo 8, dos versículos 3 ao 5, diz assim, após o grande dilúvio. Claro que após Noé ter feito a arca, os animais teriam entrado. Gênesis 8, de 3 a 5, diz assim: E as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra. E ao fim de 150 dias minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E as águas iam, e foram as águas indo e minguando até o 10º mês. Do 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Coloca as fotos para mim lá, filhão. Esta é uma das fotos do cume, ou do monte, ou daquela região lá. Hoje, na atualidade, eu não sei como é que era no passado, provavelmente era assim também, muito gelo. Muitas pessoas, muitos homens já foram pesquisar, vasculhar, viajar, ir atrás. É um campo muito alto, é um monte muito grande, muito alto e muito espaçoso. Assim como o Monte Sinai, onde Moisés teria subido e pegado as placas da lei, o Monte Sinai é um grande desfiladeiro, são muitas e muitas montanhas que não terminam, não há vida, não há vida, não há água, não há verde, não há nada lá no Monte Sinai. Um espaço muito grande. Aqui o Monte Ararat tem essas características de um monte muito alto, e ele é o mais alto naquela região, naquele povoado, naquela região ali. E segundo a palavra do Senhor, a barca, ou a grande arca, parou em um desses lugares, e a água foi descendo, 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 até que um pombo trouxe me ajuda? Um galinho de oliveira. E a vida nova começou, provavelmente, como nós entendemos que é a história da humanidade, começou ali uma nova civilização, um novo povo, uma nova raça de filhos de Deus. Mas aquilo que eu falei agora, será que as pessoas e parte da humanidade que haviam e viveram, será que elas foram surpreendidas pela grande inundação? Do que se trata isso que eu gostaria de compartilhar hoje? E eu penso que a grande maioria das pessoas, naquela época, naquele tempo, eles não estavam vivendo uma vida piedosa. Eles não estavam vivendo uma vida voltada para os valores de Deus, a obra de Deus. Eu penso que a grande maioria das pessoas, se não todas elas, não tinham uma vida conectada com aquilo que Deus tinha como preceito, como norma, como regra, como lei, como mandamento, como diretriz, como ordenança. E esse era o contexto na atualidade das pessoas. E eu fiz uns arranjos aqui, dizendo e perguntando, será que essas pessoas não viviam distraídas ou preocupadas com a vida, distraídas ou ansiosas, ao ponto do diabo tentá-las e de que elas não se dessem conta do que realmente estava acontecendo? Será que a vida delas naquele tempo não eram distrações? Estavam vivendo uma vida totalmente irrelevante com relação ao que Deus era e como Deus pensava? Será que elas estavam atentas, com o coração voltado para o Senhor?
Será que queimava no coração delas a lei, os mandamentos, vida, família, obediência? Eu acho que não. Eu acho que naquele tempo, como a própria palavra do Senhor fala, eram pessoas distraídas, desconectadas com Deus, preocupadas, envolvidas com as suas próprias vidas. Eu penso que isso acontecia com elas no passado. Eu faço algumas perguntas, eu continuo fazendo perguntas. Será que ninguém... Eu presumo que sim. Será que tinham pessoas que questionavam Noé? Será que tinham pessoas que iam lá conversar com ele, tipo assim, ô maluco, fala sério, que fé é essa? Por que tu tem isso tão forte em ti, que tu está dando tudo por isso? Tudo por uma viagem, uma barca? Por que tu está declinando toda a tua vida? Tu está cheio de calos, suor, dia e noite, por uma utopia, uma viagem. Vai viver a vida. Será que tinham pessoas que questionaram ele, que confrontaram ele, que desdenhavam a sua postura de fé? Eu penso que sim. Mas será que tinham curiosos lá que perguntavam para ele, Noé, essa barca aí, estou junto? É para mim também? Será que eu faço parte desse projeto? Eu penso que muitas pessoas conversavam com ele e questionavam ele. E eles provavelmente diziam, não, a minha filha está garantida, o nosso cartão já está batido, e alguns animais vão junto. Será que tamanha obra não ficou conhecida entre os povos, ou ao ponto de algumas pessoas indagar a sua atuação, a sua fé? E nos dias de hoje, um evento extraordinário, um evento que marcou a sociedade, a humanidade, de um suposto filho de Deus, que morreu crucificado. Nos dias da atualidade, 2000 anos atrás, e parece que foi ontem, para mim foi ontem que Jesus morreu pela minha alma, pela minha vida. Parece que foi ontem que o meu Redentor se revelou pela vontade dEle e a misericórdia dEle aos nossos olhos. Foi ontem que Jesus se revelou à humanidade, parece que foi ontem. Por que é importante dizer foi ontem, Jesus? Para que permaneça ardente no nosso coração a nossa fé, o nosso amor, a nossa aliança ao Senhor com o Senhor. Amém, amém, amém. Parece que foi ontem, Jesus. Eu nasci há 24 anos atrás, de novo, em Cristo. E eu amo Cristo. Eu já cometi muitos erros, que eu tive que chorar aos pés dele, dizer, Senhor, me perdoa, Jesus. Olha o que eu fiz. Eu machuquei pessoas. Ah, Jesus, me perdoa, Senhor. Que homem que eu sou. Que sujeito. Que indivíduo que eu sou. Misericórdia de mim, Senhor. E nos dias atuais, Cristo morreu, e para alguns é um escárnio. É uma brincadeira. Nos dias atuais, alguns tomam um banho, se batizam e dizem, Senhor, Tu és o meu Senhor, e não obedecem. E ele diz, se vocês me chamam de Senhor, vocês deveriam fazer o que eu peço. Ah, mas ele não veio falar comigo, pastor. Até porque a minha agenda está lotada. O intuito dessa mensagem é trazer uma reflexão. Geralmente nós paramos, ou a vida nos para, quando Deus diz, diabo, toca, só não mata. Deus não fez isso com Jó? Toca, só não tira a vida dele. Parece que alguns açoites, alguns problemas, algumas dores que nos acontecem, são para parar
e refletir de como eu estou, como está a minha vida. Eu posso confiar em mim? Como é o título da mensagem ainda? O que esperar de mim mesmo? Amém? É uma reflexão. O intuito dessa mensagem é parar. Realmente parar para uma reflexão. E a reflexão é para justamente isso, refletir. Parar para ouvir a Deus. Saber o que Deus está falando. Eu imagino que Deus, naquele tempo, com o dilúvio, deveria estar falando de várias formas, através de Noé e do seu trabalho, de que viria um grande sofrimento da humanidade. Que viria uma destruição muito grande na humanidade. Eu penso que essa era a manifestação de Deus dizendo: eu vou fazer algo muito grande, para que todo mundo fique muito atento, e não se distraia, e não se perca. Porque Deus não pode ter mudado do Velho Testamento, quando ele estava com Noé, e ter vindo no Novo Testamento e falar uma coisa diferente. No Novo Testamento o Senhor diz: esta é a vontade de Deus, que todos os homens sejam salvos e o conheçam plenamente. Essa é a palavra dele. Ele não pode lá no passado simplesmente ter decidido matar todo mundo. E eu penso que ele avisou: acordem, desperta. Mas estavam tão preocupados com a vida, de que não se deram conta de uma grande obra, a redenção, a salvação. E se passaram 1500, 2000 anos, e veio Jesus, veio o próprio Deus, dizendo: agora vai ser diferente, eu vou atrair todos a mim. Quando eu for levantado, eu atrairei todos os homens a mim. Não é isso que o Senhor diz? Quando eu for levantado, eu vou atrair as pessoas. Elas vão ser tocadas. Os olhos delas vão saltar e em ver o que eu fiz, eu atrairei elas. E tem acontecido isso. Pessoas que conhecem a Cristo, elas dizem: uau, o inferno não é o meu lugar. E agora eu vou levar uma multidão de gente junto comigo, os da minha casa, os da minha família, os meus amigos, os meus colegas. E o diabo te incomodando, dizendo: endurece teu coração, esse não merece, aquele é traíra, esse é um adúltero, aquele é um mentiroso, essa aqui não, essa mulherzinha. Para gerar o quê? Endurecimento de coração. E o Senhor esse tempo hoje, de 2000 anos para cá, fez uma obra extraordinária que todo mundo sabe. A história da humanidade foi mudada. Vocês conhecem aquela banda lá, o AC/DC? Não é isso que eu estou falando. Antes de Cristo, depois de Cristo, a história da humanidade mudou. Não foi no dilúvio, foi na morte de Cristo. A história da humanidade foi dividida. E Ele tem atraído os nossos corações para Ele. Algumas pessoas não têm observado isso. Algumas pessoas não têm observado esse amor, não confiam no amor dEle. Decidiram viver para si e estão digerindo as suas escolhas por viver para si. 1 Tessalônica 5, 2-6. Continuando dentro daquilo que eu gostaria de trazer, 1 Tessalônica 5, 2-6 diz assim: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Paulo escreve à igreja em Tessalônica falando sobre quando Jesus vai voltar e como vai ser quando Jesus vai voltar. Então, Jesus foi crucificado, morreu pelos nossos pecados e nos reconcilia com Deus. 40 dias ele andou na terra, comeu entre os discípulos, viram ele, falaram com ele. O incrédulo, duro de coração, Tomé viu, tocou. E o Senhor disse: Tomé,
tem gente que não vai tocar e vai ser muito feliz, porque simplesmente decidiu crer. E diz em Tessalônica, o apóstolo Paulo diz: vocês sabem que o Senhor vai voltar, porém Ele virá como a exemplo de um ladrão que vem de noite, que ninguém espera. Pois que quando disserem a paz e a segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, vocês já não estão no escuro, vocês não estão cegos, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, e não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, vigiemos e sejamos sóbrios. O que Paulo está falando aqui sobre um dia, e eu quero desconstruir na tua ideia de que esse dia está muito longe. Eu quero desconstruir na tua vida, e se Deus me permita mudar este pensamento para você. Não tenha em mente que Jesus vai voltar lá em 2040, 70, 3.000, ou lá quando fechar os 6.000 anos do calendário hebraico. Diga-se de passagem, faltam 200 e poucos anos. O Senhor vai voltar lá no 6º dia. Então essa ideia de que posso viver assim, de qualquer modo, é um dos maiores enganos que o mundo ofereceu aos homens, às pessoas. Amém? Esta ideia, esta ideologia de viver assim, aproveitando a vida hoje, sendo um crente ou um cristão frio ou morno, é um dos maiores enganos do diabo. Ou é quente, ou é quente, ou é quente. Ou é fervoroso, fervorosa, fervoroso, ativo, ou não é. Amém? Ou é cheio do Espírito Santo, ou é dissolvido, embriagado, constituído de uma mistura. Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. O apóstolo Paulo então diz: vocês sabem muito bem que o dia do Senhor vai ser como algo denopino, do nada, de repente. O exemplo de um ladrão quando vem, quando não avisa. Ou seja, vai ser num piscar de olhos. Você estava vivo e já era. Deu o último suspiro e acabou. Respirou a última coisa, a última palavra e acabou. E o Senhor traz uma forma de entendermos o tempo, que haverá um tempo lá na frente, ou amanhã, eu não sei dizer isso, que alguém vai surgir e haverá rumores de paz e segurança. A única coisa que nós temos como informação é de que isso vai acontecer. Vão estar gritando, falando paz e segurança. Mas então nós devemos estar esperando e vivendo assim, esperando esse dia, paz e segurança? Ou vivendo cheios do Espírito Santo? Devemos ficar cuidando esse dia que na humanidade, na sociedade, um grande líder ou alguns líderes vão dizer: agora a paz reina no mundo e nas nações. Aí a gente diz: agora sim, agora preciso me cuidar. Agora preciso resolver minha vida. Agora preciso me acertar com Deus. Fazer tudo aquilo que eu não fiz antes. Por que deixar para amanhã? Louco, louco, louco. E se hoje pedirem a tua alma, o que você fará?
Amém? Vigiemos, sejamos sóbrios. Como eu disse, essa mensagem é para refletir. O que esperar de nós mesmos? Mateus 24, de 36 a 45. Mateus 24, de 36 a 45 diz assim: mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé? Mateus 24, 36 a 45. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? As pessoas vão estar dispersas, distraídas, vivendo uma vida religiosa, de qualquer jeito. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, se casavam, se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio, e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E aí o Senhor começa a fazer uma conta que nós não nos damos conta. Começa a fazer uma distinção, uma separação. E ele está dizendo no versículo 40 em diante: então, estando dois no campo, um será levado, o outro deixado. Estando duas moendo no moinho, uma será levada, a outra será deixada. De cada dois, um não vai. Amém? Isso significa 50%. Pergunto, o Senhor está falando sério? Deus está sendo bem verdadeiro e sincero e sério? Amém? Ele faz uma alusão, lá atrás no passado era assim. E Jesus, o próprio Senhor, está dizendo, quando Ele voltar, vai acontecer a mesma coisa. Vai ser assim, os homens vão estar vivendo desse jeito. E as mulheres também. Amém? Esta vai ser a moda. Vai ser o estilo de vida de cada um. Vigiai o 42. Porque vocês não sabem a hora de que há de vir vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis ou percebais. A pergunta é: você está preparado para esse dia? Você tem se preocupado com esse dia? Essa pergunta a gente não faz todos os dias. Essa parada para fazer uma avaliação, ou um checklist, não é um checklist? Ok. Não. É necessário fazermos às vezes um checklist. E se eu for hoje? E se eu levar um tiro? Me assaltarem? E eu reagir num assalto? Sofrer um acidente? O meu avião cair? Por isso que eu não ando de avião. E se ele cair em cima de você? Morreu de avião. Veja que Hebreus 3 diz algo interessante, de 7 a 9. Hebreus 13, 7 a 9 diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a voz do Senhor, não endureçam os vossos corações. Se hoje ouvirem a voz do Senhor, como está falando o Espírito Santo agora, eu creio que o Espírito Santo está falando agora. Eu creio que a palavra está fluindo, ou pelo menos o que as Escrituras dizem, ou a palavra de Deus. E não somente isso, aquilo que Deus tem falado às pessoas, ou ao coração das pessoas pela palavra dele.
E o autor a Hebreus diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires a voz ou a palavra, não endureçam o coração. Não endureçam o coração para a palavra. Não endureçais os vossos corações como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me resistiram, vossos pais me tentaram, me provaram, me resistiram por 40 anos. Estão comigo? Resistir a Deus, endurecer o coração para Deus, dar de ombro com a palavra dele. Não é comigo, não é para mim, eu não estou nessa questão, isso não diz respeito à minha vida, não tem nada a ver comigo, é com a igreja, é só com os crentes, só com... Não endureça o coração. Se o Senhor diz não tenha medo, Ele diz não tenha medo, pois eu não te deixarei e jamais te abandonarei. Se Ele diz creia, significa que sim, devemos crer. Amém? Se Ele diz não minta, é para não mentir. Não endureçam o coração. Veja que Deuteronômio 28, que é uma coisa extraordinária, isso tudo de Deuteronômio 28 nós queremos. Deuteronômio 28, de 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tendo o cuidado de guardar os seus mandamentos que hoje ordeno, o Senhor, Ele começa a discorrer das coisas, dos méritos, dos benefícios, por ouvirmos a sua palavra. Ao que ele diz: o Senhor te exaltará, as bênçãos te alcançarão, bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Amém? Mateus 25, de 1 a 13, diz assim, o próprio Senhor Jesus fazendo uma alusão, uma ilustração a respeito do reino de Deus. E ele diz em Mateus 25, de 1 a 13, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. O que significa isso? Pessoas que fizeram uma aliança com Jesus, receberam o Espírito Santo, têm o azeite consigo. Amém? Tem a presença do Senhor, tem o azeite consigo, e agora estão esperando se encontrar com o Senhor. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. Quantas eram prudentes? Metade prudente, metade. De novo, 50% sensatos e 50% insensatos. Que conta estranha. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Azeite significa a presença do Espírito Santo, amém? Amém? Azeite é a presença do Espírito Santo. Ter, carregar, manter, não apagar o Espírito Santo. 1 Tessalônica 5,17. Não apagueis, não entristeçais o Espírito Santo. Amém? Não extinguir o Espírito Santo. 1 Tessalônica 5,17. As loucas, versículo 3 diz, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. As prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as lâmpadas. Tardando o esposo, dormiram todas, adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: ele veio, ele está vindo, ei, o Senhor está voltando, ele veio, está às portas. Saíram-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Versículo 8. As loucas disseram às prudentes: ei, dá-nos um pouco de azeite, as nossas lâmpadas vão se apagar.
Me empresta um pouco da unção. Ora por mim. Me dá do teu espírito. Vai chegar um dia que não tem mais. Amém? As prudentes responderam: não, vai que nos falte a nós e a vocês. Vão lá e façam algo. Ide antes aos que o vendem, comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, para a festa. E fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre. E ele respondeu: eu não conheço vocês. Quem você é? Quem é você? Eu não me lembro de ti. Você conversava comigo? Me procurava? Tu me amava? Tu me ama, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas mesmo? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, realmente tu me amas mais do que os teus irmãos? Sim, Senhor, eu te amo. Então, ajuda a cuidar o meu rebanho. Qual é o sinal de um homem ou de uma mulher que ama o Senhor? A parábola do filho pródigo fala de 2 filhos, o que tinha ido embora, tinha se afastado, se rebelou contra o pai, pegou tudo que era dele e foi embora. E tinha o outro filho em casa. O filho de casa, estava em casa, administrando as coisas do pai. O filho que perdeu tudo, vendeu tudo, volta para casa arrependido. E o pai recebe ele de volta e fez uma festa porque o filho que estava perdido se arrependeu. O pai viu que o filho que estava perdido, ele se arrependeu, ele volta para casa. O pai que viu o filho arrependido, colocou um anel no dedo dele, dizendo: tu tem autoridade, administra comigo a minha casa. E o filho que estava em casa, que não gostou da festa, indignado estava. O filho que estava em casa não experimentava, não tinha gozo, não tinha alegria, estava em casa e não era feliz. O filho que estava em casa deveria ser aquele que estava na janela. O meu irmão está voltando, vamos fazer uma festa. O filho que estava em casa deveria estar cuidando das coisas do pai e preocupado com o que está acontecendo com o meu irmão. E o filho que estava em casa, deixa eu fazer uma pergunta: quem você é nessa história? O pai você não é. Você não é Deus. Você é o filho que está voltando, ou voltou, ou você é o filho que estava em casa e... Eu vi isso lá no Conexão Vertical. Mexeu comigo. O pregador disse: quem você é nessa história? Você é o filho que está em casa, que é indiferente com as coisas do pai, e fica bravo, triste, chateado com os irmãos quando eles fazem alguma coisa? Ou você estaria com a mão estendida para ajudá-lo, perdoá-lo, ou encorajá-lo, ajudá-lo a servir ao pai? Ou você é aquele filho que está lá fora e... Eu diria sim que eu sou o filho, que voltei, meu pai me perdoou e colocou uma aliança no meu dedo, e agora eu vesti a camisa do reino, eu ganho almas para Jesus, eu sirvo a Deus, eu faço a obra de Deus, eu faço discípulos, eu tenho a minha vida comprometida com o reino. Mas muitos estão lá fora ainda, e tem muitos que estão em casa com a obra de Deus. Amém? Vigiai, pois, não sabemos o dia em que o Senhor, o Filho do Homem, há de voltar. E o que esperar de nós mesmos?
Eu falei antes sobre checklist. Eu quero compartilhar com vocês um checklist. Não tem como compartilhar todo o checklist na palavra do Senhor. Apocalipse 22, de 11 a 15. Um bom checklist. Diga, um bom checklist. Diga de novo, um bom checklist. Apocalipse 22, 11 a 15. Apocalipse 22, de 11 a 15. O Senhor diz em Apocalipse: quem é injusto, continue sendo injusto. Quem é sujo, que permaneça sujo. Quem é justo, seja ainda mais justo. Quem é santo, seja mais santo ainda. E o Senhor diz: eis que eu venho cedo, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Meu galardão está comigo. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, que guardam os seus mandamentos. Felizes são os que guardam os meus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida. Um dia nós vamos no céu e vamos experimentar da árvore da vida. Vamos comer da folha da árvore da vida. Para que estes tenham o direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Versículo 15. Pasmem. Aquele 50%, lembra? Mas o versículo 15 diz: fora ficarão. Estes não entrarão. Ficarão de fora os cães, os cachorros. Então o cachorro vai para o céu? Ou não é isso? Não é isso. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os que se prostituem. Eu tenho aqui uma outra versão. Mas fora ficarão os cães, os feiticeiros, os fornicadores, ou os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ame e cometa mentira. Esse checklist, bem rapidinho, quero fazer com vocês. Sobre os que ficarão de fora. É óbvio que não só quem tem esses comportamentos, como outros também ficarão de fora, mas eu acho que esse checklist aqui, ele é oportuno. Ele é bom. Eu diria que é um dos melhores checklists para se avaliar. E eu penso que o próprio Senhor Jesus, ele foi firme nessa afirmação. Sim ou não? Será que o Senhor Jesus foi sério quando ele fala isso? Amém ou não amém? O Senhor foi sério, contundente, quando ele diz: vão ficar de fora? Eu creio que sim. Ou seja, não entrarão no reino e não estarão incluídos na sua vinda. E essa lista, ela é de uma extrema relevância. Então ele fala que os cães, os feiticeiros, os impuros, os fornicadores, ou os que cometem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama ou comete a mentira. Vamos pelo primeiro item do checklist que eu gostaria de compartilhar com vocês: os cães. Que seriam, o que são então os cães? Notem, é um comportamento, amém? Fala de um comportamento, como também os feiticeiros e todos aqueles itens que há ali. Cães têm um sinal de impureza, de que é impuro ou de que não é digno. Lembra que Jesus chamou a mulher cananeia de uma cachorra. O que o Senhor estava dizendo: você não é digna, você é impura, você não pode entrar, você não pode fazer parte, não posso dar para você as coisas dos filhos de Deus. Cães também têm um sinal de impureza, porque dizem os estudiosos que o cão, ou alguns cães, têm um comportamento. Ele come,
me desculpa o que eu vou falar, ele come, ele engole e depois regurgita, põe para fora e come de novo. Vocês já ouviram isso? O que isso significa? É o homem que vai ao pecado, se arrepende do pecado, confessa para Deus e volta de novo. Volta para o pecado. Amém? Ele se arrepende, pede perdão para Deus e quando vê, ele volta para o pecado, para o erro. Qualquer que for o erro. Amém? Ele volta para o erro de novo. Ele não deixa o erro. Então o cão tem um sinal de impureza, não digno. O feiticeiro está relacionado às artes mágicas, ou encantamento, ou de uma atitude onde tal pessoa quer ter o domínio ou o controle sobre algo, sobre alguém. Feiticeiro, ele que determina como tem que ser as coisas. Ele manipula, ele controla, ele enreda, ele enrola, tem que ser do jeito dele. Alguns vão às artes da prática da magia mesmo fora, para ter controle sobre a sua vida, controle sobre o casamento, controle sobre finanças, controle sobre pessoas. Pode acontecer com um crente na igreja, ele querer controlar a sua esposa e determinar como tem que ser as regras em casa. O crente dentro da igreja determinar como tem que funcionar a igreja, como funciona o sistema da igreja, e ele, sendo aquele que julga e condena e faz feitiços ou libera palavras malignas contra o ministério. Amém? Amém? Vou repetir porque eu acho que alguém perdeu. Os feiticeiros ficarão fora. Aqueles que querem controlar a vida dos outros. Não concordo como ele é ou como ela é. Tem que ser do meu jeito. Amém? Ele quer ter o controle sobre algo, sobre alguém, até mesmo sobre a obra de Deus. A pessoa quer estar no controle e não deixa Deus agir. É um feiticeiro. Amém? Ficaram de fora. Os que praticam imoralidade sexual. Tem outras versões, tipo fornicador ou a imoralidade sexual. Ficaram de fora. Aqueles que têm relações sexuais não lícitas, relações sexuais ilícitas. A pessoa que prostitui o seu corpo. O que é a impureza sexual? É o desejo intenso, descontrolado pelo prazer sexual, ou a luxúria. Amém? Ficaram de fora. Fornicador, aquele que tem uma vida sexual só por prazer, se chama luxúria. Ela corrompe o seu corpo em detrimento do prazer sexual na sua vida. Não importa o que vai ser depois, agora eu quero satisfazer a minha vida sexual. Como eu vou viver assim? E os meus impulsos, e a minha tentação. Amém? Ficarão de fora. Homicidas. Ficarão de fora. Os assassinos, os homicidas. Está associado à pessoa que tem rancor, nojo, desprezo, ódio contra alguém ao ponto de lhe desejar um malzinho que seja. Amém?
Está me perturbando alguma coisa aí? E não é o Espírito Santo. Homicida está associado à pessoa que tem rancor, ódio. Ele deseja o mal de alguém. Esse pensamento de que alguém desejou só um pouquinho de mal, que não faria tanto mal assim, é um homicida. O Senhor sempre nos disse: abençoa, não amaldiçoa, não desdenha. Amém? Idólatras, que coisa, saiu de novo. Esse aqui é um dos mais sutis na vida das pessoas, nesse breve, claro, checklist. Os idólatras ficarão de fora. Um crente pode ser idólatra? Não deveria. Mas a palavra do Senhor é para a igreja e para o mundo. Amém? É para todos. Idólatras não é somente dar crédito a entidades, espíritos malignos ou venerar imagens, mas também é colocar qualquer coisa acima de Deus. Qualquer coisa que a gente coloca acima de Deus, da palavra dele, isso acaba se tornando um ídolo da gente. Colocar a própria vida acima da vontade de Deus é idolatria. Amém? Colocar-se acima da palavra de Deus significa que é idolatria. Todos nós devemos andar debaixo da palavra de Deus, amém? Debaixo daquilo que o Senhor fala, estar debaixo. Se nós não queremos andar segundo a palavra de Deus, nós saímos desse lugar e nós ficamos acima da palavra. Deus diz, é assim, a gente diz, não vou fazer assim, eu vou fazer de outro jeito, do meu jeito. Nós nos colocamos acima da palavra. Amém? Isso é idolatria. Idolatria é não crer na palavra, não dar crédito à palavra. Quando nós não cremos nas Escrituras, nós nos colocamos involuntariamente acima da palavra. Amém? Certa vez tivemos uma experiência, estávamos em Porto Alegre, num ministério de cura, e o Espírito Santo queria fazer uma cura no lugar, naquele local, naquele ambiente. E os ministradores disseram, Deus quer fazer uma cura muito grande e extraordinária de manhã. E eu disse, glória a Deus, glória a Deus. E quando chegou era comigo. Eu disse, mas eu não sou idólatra. Eu não sou idólatra, o que é isso? Aí eu fechei o olhinho, fiquei quietinho, né? Sempre com a razão, sempre estou na verdade. Conhece alguém assim? Não olha para trás. O Espírito Santo queria me curar, e porém trancou a cura. Eu achava que Deus não podia me curar, que Ele não podia mudar a minha vida, mudar aquela situação na minha vida. Eu achava que não. Eu sei que Deus é poderoso, mas lá dentro eu não tinha certeza de que isso pudesse acontecer. Lá dentro eu não tinha certeza de que Deus pudesse fazer. Eu sabia que Deus tinha poder, mas lá dentro eu dizia, Ele não alcança. Isso, o Espírito Santo falou, Rivelino, isso é idolatria, porque tu está te colocando acima do poder de Deus. Tu devia estar debaixo do poder de Deus, debaixo da palavra dele, e crer, e dizer, eu creio que tu podes me curar, Jesus. Eu creio que tu podes me usar, Jesus. Eu creio que tu podes me libertar, Jesus. Eu creio que tu podes mudar a minha vida, Senhor. Eu disse lá dentro do meu coração, eu não acredito. E eu vim para cá. Idólatra. Não crie. E os idólatras ficarão aonde? Fora. Não é só aqueles que rezam para entidades, guias.
Idolatria é dar culto a si mesmo. Não seu próprio corpo, mas aquilo que pensa. É dar culto a si mesmo. Idolatria é colocar acima da palavra de Deus. É se colocar acima da palavra de Deus. Idolatria é saber que Deus orienta ou determina tal comportamento e a pessoa resiste à palavra de Deus. Isso é idolatria. E a última do checklist é quem ama e comete a mentira. Quem ama a mentira e comete a mentira. Se trata de falsidade, hipocrisia. Amém? Se trata de falsidade, se trata de hipocrisia. Se trata de estar consciente e intencionalmente sobre a falsidade e a mentira. Ser intencional em negar Cristo. Presta atenção. Intencionalmente negar Cristo. Negar o que Ele diz. Presta atenção. A pessoa diz com o estilo de vida, Jesus não é o Senhor. A pessoa com estilo de vida, ela diz, não, Jesus não é Deus na minha vida. Amém? Isso é muito profundo que eu estou falando. Tem poucas pessoas que estão entendendo o que eu estou falando. Alguns estão ouvindo e percebendo o que Deus está falando com elas agora. E o Senhor diz que aqueles que mentem, lembra quem é o espírito do engano, o pai da mentira, o diabo. O diabo nega Jesus, renuncia a Jesus, repele Jesus. E aquele que nega Jesus e aquilo que Jesus é, o que ele ensina, também se torna um falso. Amém? Amém ou não amém? Mentira. Quem engana, quem adultera a verdade, quem distorce uma verdade para se proteger ou se livrar de uma enrascada, também é um mentiroso. Amém? Quais são as posturas depois de um checklist desse? O que esperar de nós mesmos? O que esperar de mim? Após esse checklist, algumas posturas seriam confissão, renegação, não voltar ao erro, recomeçar acertando com Deus a sua vida. Amém? Posturas depois desse checklist. Marta, Marta, Marta. Perdeste o melhor, Marta. Por que aborreceu o Espírito Santo? Por que não ouvir? Por que não dar atenção? Por que se distrair? E se for hoje o meu dia, o teu dia? A ideia dessa mensagem é justamente parar para refletir. Os muitos afazeres, as preocupações, as ansiedades, têm roubado a vida eterna das pessoas. E 50% delas vão se perder. Amém? Noite de reflexão, posturas após esse checklist. Se você compreendeu, entendeu a mensagem, é confissão. Deus, eu não vou perder a salvação. Deus, eu não vou perder a minha aliança contigo. Deus, o diabo não vai me enganar. Eu não vou perder. Confissão, renegação, não voltar ao erro, recomeçar acertando com Deus
a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé. Feche os teus olhos. Fale com o Senhor. Me perdoa. Fale com o Senhor agora. Faz o teu checklist. Talvez agora você esteja realmente precisando fazer isso. O checklist também nos diz respeito sobre como vai ser a partir de hoje. Como vai ser a partir de agora? Como vai ser a partir de hoje? O que você agora, diante do altar do Senhor, vai dizer para Ele que você está deixando, abandonando? Qual desses checklists diz respeito? Ou outro que não foi falado, que diz respeito à tua vida? Entenda que a palavra do Senhor, ela serve para nos orientar, nos ministrar, nos encorajar, nos desencorajar. A palavra de Deus nos serve para que sejamos admoestados, exortados. A palavra de Deus serve para abrir os nossos olhos, dar-nos nossos dedos, fazer-nos pensar, refletir. Fale com o Senhor agora. Hoje foi uma noite de reflexão. A palavra teve este propósito. Talvez hoje você vai abrir mão de algo para conquistar algo maior, melhor. Como tem sido a tua vida? Você tem sido aquele que vai para a impureza, volta, vai para a impureza, volta? Aquele que tem uma linguagem obscena, uma linguagem não sadia, uma linguagem que amaldiçoa as pessoas ou amaldiçoa a sua própria vida? O meu marido não presta, minha vida é um inferno, não sei por que eu nasci, minha vida é uma vergonha. Amém? Vai falando com o Senhor. Como você tem sido? É um feiticeiro? Está no controle? Manda, desmanda, tem que ser como eu quero. E se Deus não fizer assim, eu também já saio da igreja. Deixo esse ministério. E se Deus não falar comigo, estou nem aí também. E se os meus irmãos não me cumprimentar, estou nem aí também. E o que Deus diz na palavra dele? Talvez tem pessoas que estão saindo debaixo do cativeiro da feitiçaria. Sempre tem a atitude de estar no controle, dominando. É feiticeiro. Aconteceu uma coisa desagradável, já vem julgamento, condenação, e distrata, e fala mal, e amaldiçoa, lança feitiço. Eu creio que hoje está acontecendo, como a pastora orou lá no começo, cura e libertação. A palavra de Deus, ela vem justamente com esse intuito de nos confrontar, de mexer com o nosso status, a nossa realidade, onde nós estamos, para que Ele nos liberte, a nossa vida mude, para que sejamos felizes. Quantos os que estão e têm uma atitude de controlador e feiticeiro são infelizes, são dominantes e são infelizes? Casamento não vai bem, relacionamento não vai bem, querem ter controle na vida, no casamento, querem controlar os filhos, se tornam narcisistas, controladores, manipuladores.
feitiçaria, feiticeiro. Vai falando com o Senhor. Talvez seja um idólatra. Resiste a Deus, resiste à palavra de Deus, não se sujeita à palavra de Deus, não quer fazer o que Deus diz. Se Deus diz, amarás o teu irmão como a ti mesmo, segui a paz com todos e a santificação, pois sem isso ninguém virá ao Senhor. Orem em todo tempo, em todo lugar, não apaguem o Espírito Santo. Um idólatra. Vai orando, querido. Talvez é um homicida. Deseja o mal das pessoas. Deseja o mal do marido, deseja o mal da mulher, deseja o mal dos filhos, deseja o próprio mal sobre si mesmo. Homicida. Mata filhos, mata ministérios, mata a esposa. Homicida. E ainda diz, eu não desejo mal de ninguém, mas esse cara tinha que levar uma esfrega. Eu não desejo mal de ninguém, é até sincero demais, eu não desejo mal de ninguém, mas esse cara, ó, essa mulher, ó, tinha que... Aleluia. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Ela não tornará vazia. Obrigado, Senhor, pela ousadia de falar esse assunto tão complicado, complexo. Mas eu te peço, meu Senhor, que essa palavra produza libertação, mudança de paradigmas, quebra de cativeiros, um novo estilo de vida, uma nova identidade, uma nova personalidade, um novo caráter, um novo temperamento, uma nova disposição mental, novos valores de sobre a sua vida, em sua vida. Senhor, que a falsidade não permaneça mais em suas vidas, a idolatria, as mentiras, os homicídios, a impureza sexual, os controles, as manipulações, estejam longe, como muitas outras atitudes, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. E em nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, todo espírito maligno que estava prendendo esse homem e essa mulher a qualquer um desses comportamentos, mesmo que não o percebam em suas vidas, que esses espíritos, que estas castas, que esses demônios sejam tirados, sejam removidos, sejam abatidos de sobre as suas vidas. Tua palavra nos diz, Pai, que foi para isto que se manifestou o Filho de Deus, Jesus Cristo, para destruir as obras do diabo. Foi para isto que se manifestou o Filho de Deus, Jesus Cristo, para destruir as obras do diabo. Então, obras do diabo que ainda prendem esse homem e essa mulher, sejam quebradas agora, sejam desfeitas agora, em nome de Jesus Cristo. E todo aquele que sofria com uma conduta que trazia-lhe tristeza e desaprovação, este seja liberto, seja livre. Todo aquele que tinha condutas e comportamentos que trazia tristeza sobre outros ou sobre outras, que trazia desconforto, opressão, intimidação, em nome de Jesus Cristo, sejam livres. Todo aquele que intimida, meu irmão, é um medroso. Todo aquele que controla, que manipula, é um medroso. Só o medroso controla e manipula. Então sejam livres os que identificam isso em suas vidas. Seja livre a tua casa, a tua vida. Seja livre a tua vida e a tua casa, em nome de Jesus Cristo.
Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Seja feito conforme você creu. Seja feito conforme você crê. Seja feito conforme você recebeu. Para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. E se você creu, recebeu, bata palmas ao Senhor. Dá um brado de louvor ao nosso Deus. Amém.